irmãos, na participação da liturgia deste culto ao Senhor, nós receberemos agora o grupo Aliança. Eles estariam, cadê o Alan? Eles estariam antes da Páscoa conosco, mas ocorreram algumas mudanças no grupo, inclusive necessárias, né, Alan? E aí eles estavam precisando de um tempo mais para o ensaio, mas aprove a Deus reservar então este último domingo de abril para que eles estivessem conosco cantando a obra de Cristo, a sua vinda, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Vamos então continuar neste culto em adoração ao Senhor com o grupo Aliança. Queridos irmãos, graça de Deus sobre todos. Então, nós somos o Grupo Aliança, somos um grupo formado por jovens de várias igrejas históricas que creem em Jesus Cristo e que o têm como seu único Salvador. Nós temos a Kátia, a Moizinho, a Kátia, temos o Hauler, temos a Keila, meu nome é Alan, a Esther, o Hudson, gente, a igreja é ótima, pode dar um tchauzinho para mim. O Hudson, a Samara, o Denver, a Vanessa, o Moisés, Karina, Bruno e Débora. Orem por nós, irmãos, e louvem conosco durante essa noite. No meio da apresentação, já vão preparando a voz, fazendo os vocalizes que nós vamos cantar juntos, tá bem? Já vão preparando a voz, fazendo os vocalizes, que vamos cantar juntos louvor e adoração a Deus. Deus seja glorificado. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, disse João. Naqueles dias, Jesus apresentou-se para ser batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Ó, preparai ao nosso Deus caminho de exaltação, sua forte mão nos proverá, com glória nos batizará. Eu então posso ver com olhos da fé, Filho ele é de Deus, Filho de Deus, o nosso Deus, o majestoso Rei, Cordeiro que a morte venceu. Além do céu, o Pai coroou o Filho, seu amado o nosso Deus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou-lhes Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Emanuel, Senhor da paz, potente Deus e Salvador, a rocha é da salvação, dos céus é Rei de retidão. Eu então posso ver com olhos da fé. Filho, ele é de Deus, Filho de Deus, o nosso Deus, glorioso Redentor, que do pecado os homens salvou. A criação se prostra e ergue adoração, ungido é o nosso Deus. Digam ao povo de Sião: Vejam, seu rei se aproxima. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nos mais altos céus! O nosso Deus, o soberano é, que vitorioso reina em poder. Oh, exaltai, nações da terra, proclamai, Cordeiro é, Cordeiro ele é, o nosso Deus.
maravilhas, Cristo nasce pra salvar. Ele é o Cristo, assim te ensina, e aos aflitos estende a mão. Esperanças quebrantados, dá consolo e seu perdão, a poder e a verdade nas palavras que nos traz do seu reino de justiça. Cristo a todos satisfaz. Ele é o Cristo, Senhor e amigo, que ofertou-se lá na cruz, meus pecados em seu corpo, quanto amou-me, meu Jesus, o Cordeiro sangra e morre no Calvário em meu lugar. Não perdido, sou sem Cristo, sua morte vida. Ele é o Cristo, é Deus sem glória, fim da noite, raio o sol, a vitória conquistada sobre a morte, vencedor, e no dia da sua vinda, os remidos cantarão. Aleluia, aleluia, é o Senhor Deus, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Cristo. Os gritos de Hosana se calaram diante do caos e escuridão que seguiram os dias seguintes. Os vendedores do templo foram expulsos. Homens de autoridade conspiravam e respiravam morte. Judas o traiu. Os líderes religiosos e os mestres da lei prenderam e levaram o Senhor à casa de Caifás. Lá, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual o veredito? Culpado, disseram. Ele merece morrer. Levaram Jesus a Pilatos, que o perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Povo de Jerusalém, disse Pilatos, eis o homem, o que farei com o rei dos judeus? Crucifique-o, crucifique-o. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Crucifique-o.
Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade de vocês. E todo o povo gritou em resposta: Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás, e depois de mandar açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Caminho foi de dores, o céu sofrer, pegava o chão, a minha angústia em seus ombros, meu medo e aflição. O amor que o motivava, nas ruas velhas toda cabecinha, caminho foi de dores, carregou a cruz por mim.
Escuridão.
E foi exatamente no período de ceia do Senhor que ele trouxe esse hino e ensinou a sua igreja. E o hino alcançou nações. Acredito que vocês conhecem. O hino se chama assim: Deus enviou seu filho amado. Mas eu tirei muito orgulho, né? Alguém fala lá, por favor. Deus enviou. Todos conhecem? Vamos cantar esse hino na capela, junto com o grupo? Vamos lá. Deus enviou. Na certeza da ressurreição. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houveram trevas por toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Jesus morreu e foi sepultado. Entretanto, o sábado se aproximava e junto com ele milhões de perguntas. Será que o Pai se satisfez? Será que para sempre o Filho ficaria sobre as garras da morte eterna? Será que Cristo se levantaria dentre os mortos? Eis a pergunta. Somente o domingo nos responderia. Deus falou por Adonai, Filho do homem, o El Shaddai, a quem os fiéis clamavam então. Grande é Jeová, Deus de Abraão. Seu trono se fez. Ouça o Pai, pronto a dizer: no meu Filho está todo o meu prazer. Povos contemplem o seu grande amor, que os anjos eleitos cantem louvor e vejam sua glória neste lugar. O Filho, ele é de Deus. Ele que viu o mundo nascer, que desenhou o mar no estábulo está. O soberano, o grande eu sou. Ouça o Pai, pronto a dizer: no meu Filho está todo o meu prazer. Povos contemplem o seu grande amor, que os anjos eleitos cantem louvor e vejam sua glória neste lugar. O Filho, ele é de Deus. Face visível, face visível, o invisível Deus, o invisível Deus. Todos possam ver teu poder. Ouça o Pai, pronto a dizer: no meu Filho está todo o meu prazer. Povos contemplem o seu grande amor, que os anjos eleitos cantem louvor e vejam sua glória neste lugar. O Filho, ele é de Deus. Houve um estrondo na terra, um gemido. A batalha estava sendo vencida pela morte, mas a criação clamava ao Deus da ressurreição a vitória. A morte derrotada, a vida vence. Traga o cativo, morte, teu aguilhão, tumba, eis a vitória, tu não deteves o rei. Terra, traga o cativo, morte, teu aguilhão, tumba, eis a vitória, tu não deteves o rei, tu não deteves o rei.
deteves o rei, tu não deteves o rei, tu não deteves o rei. Já ressurgiu, eis a pedra rolar, Chaves tomou ao som do seu bradar. Pela manhã pôde então reviver, ressurreição e a vida ele é. Terra, traga o cativo, morte, teu aguilhão, tumba, eis a vitória, tu não deteves o rei. Terra, traga o cativo, morte, teu aguilhão, tumba, eis a vitória, tu não deteves o rei, tu não deteves o rei, tu não deteves o rei. Ele está vivo. Sim, ele estava morto. Sim, ele foi enterrado, mas agora ele está vivo para sempre e sempre. Deixa a igreja proclamar repetidamente para que todo mundo ouça que Jesus quebrou todas as cadeias da morte, do inferno e da sepultura, e por isso nós somos livres. Nós te exaltamos, ó Deus de Deus, tu nos fazes cantar, até que o mundo possa ouvir que o Senhor vivo está. Rende graças, povos, ao Salvador, vitoriosa canção. Todo o inferno vencido está, O domínio ele tem nas mãos. E a cadeia quebrada está, o domingo raiou, porque dos mortos procuram o rei, vivo está o Senhor, vivo está o Senhor. onde a morte está o aguilhão, tua vitória onde está? Cantem o feliz refrão. Vivo ele vem reinar. O amor vence tudo, enfim, com poder sem igual. Celebre até o fim, ressuscitou afinal. Aleluia, 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 vivo está o Senhor. Aleluia, 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 vivo está o Senhor.
Pai, nele a libertação. Os redimidos a nova cantai, em Jesus, salvação. Em Jesus, salvação. Em Jesus, salvação. Queridos irmãos, o reverendo Antônio me deu a incumbência, olha para isso, de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. O meu pastor está logo ali atrás, o reverendo Liorges, ele fala que na igreja ele nunca me vê pregar, mas aqui... Mas irmãos, abramos a escritura, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta e suplicamos por iluminação, discernimento e sabedoria do teu Espírito, para expor aqui aquilo que teu Espírito nos revelou. Nós te honramos e nos curvamos diante de ti. No nome de Jesus, amém. Irmãos, João, ele escreve o livro de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. E o objetivo de João, ao escrever o livro àquelas 7 igrejas, é consolar os crentes diante da grande perseguição que o Império Romano os tinha impetrado, que, além de consolo, ele exortasse os crentes a uma vida de piedade e de submissão a Deus e a sua palavra, e que os crentes compreendessem que diante daquela terrível situação que foi apresentada, perseguição, morte, na igreja de Sardes, o irmão Antipas foi morto de maneira violenta e terrível, ao ponto de Jesus falar: Antipas, minha fiel testemunha. E o objetivo de João é escrever e consolar aquelas igrejas. Os crentes, eles leram esse livro e entenderam. O livro não tem absolutamente nada falando de coisas fantasmagóricas, chips e tudo mais. O livro foi escrito para um povo. Aqueles crentes, eles leram e entenderam completamente o objetivo do livro. E agora, nós iremos invadir o livro e entender, com a mente dos leitores originais, aquilo que João nos explica aqui. João, no livro, ele utiliza algumas técnicas que é importante a gente entender antes de expor o texto. A primeira delas é que João, ele se volta ao Antigo Testamento e ele se utiliza e se vale dos símbolos do Antigo Testamento para explicar isso aqui.
De um modo que o livro, ele não é nada solto. Por exemplo, quando nós lemos o primeiro selo, quando é desatado, e sai um cavaleiro branco para vencer, nós vemos o quanto que aquele cavaleiro, ele se associa com o ministério do Evangelho. Cristo morre e diz, toda autoridade me foi dada no céu, e de pregar o Evangelho é próspero, vai para vencer. Nós vemos o quanto que o livro, ele se vale de Zacarias, capítulo 4, quando nos é falado sobre os 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros se desdobram agora, que o candelabro de ouro, que era a antiga Israel, se desdobra agora em 7 candeeiros, representando as 7 igrejas, dando a ideia da continuidade da igreja e do pacto. Mas quando nós olhamos para o capítulo 12, que talvez seja o capítulo maior do livro, talvez seja a grande pérola desse livro, é o capítulo 12, porque ele nos mostra toda a história da redenção, ele nos mostra o Gênesis, ele perpassa o quanto que o dragão perseguia os crentes na antiga igreja, e o quanto que Cristo ele foi objeto de perseguição do dragão que não conseguiu. E agora ele investe as suas tentativas contra a igreja erguida por Deus, formada por pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. E agora nós vemos o objetivo do texto e o consolo do texto aos crentes primitivos, porque João está dizendo, olha, vocês não lutam contra carne e sangue, vocês não lutam contra o Império Romano, vocês não lutam contra as perseguições, não, vocês lutam contra o grande dragão que sempre perseguiu a igreja. E agora nós vamos analisar o texto. O texto que nós lemos mostra João diante de uma grande visão. Ele vê o céu. E quando ele vê o céu, ele vê uma mulher. É a primeira visão que ele vê. A mulher, ela está vestida do sol. Observem os símbolos e o quanto que eles nos levam ao Antigo Testamento. Ela está vestida do sol. Ela está com seus pés sobre a lua. Ela está em cima da lua. E a sua coroa possui 12 estrelas. E João também vê algo terrível. Ele vê um dragão vermelho, horripilante, que se coloca diante da mulher que está com dores de parto, e ela sente dores prestes a dar à luz, e o dragão se coloca diante dela, prestes a devorar o filho que há de nascer. E o texto nos diz que esse filho, ele é um filho varão, e João se vale lá do Salmo 2, quando diz assim, ele há de reger as nações com cetro de ferro. Mas quem é a mulher? Os crentes primitivos perguntariam, quem é a mulher? Quem é o dragão? O que essa história tem a ver conosco? Abram a escritura em Gênesis capítulo 3, e veremos os mesmos personagens que João nos aborda aqui em Apocalipse capítulo 12. Por favor, irmãos, Gênesis 3. Eu tenho alunos da minha classe da igreja, que na classe da igreja nós estamos aqui, que não foram para a classe hoje, estão aqui hoje. Estão aproveitando, né? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3. Observem, o versículo, Gênesis 3, o versículo 12 em diante. Observem. Então, disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, observe, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, observem, João diz lá em Apocalipse, é o dragão, a antiga serpente. Observe o que o texto nos diz aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, o teu desejo será sobre o teu marido. Percebam que a mulher de Apocalipse, ela está grávida, ela sente dores de parto, e observem que o diabo, a antiga serpente, a mulher, prestes a ter dores de parto, sabemos que o diabo é a antiga serpente, é o dragão, e foi feita uma promessa para ele. A promessa é, olha, virá o descendente da mulher,
que te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E nós vemos durante toda a história da Escritura, o dragão posto diante da descendência da mulher, tentando tragar o filho. Quando Adão e Eva tiveram Caim e Abel, a promessa residia sobre Abel. E é como se o diabo falasse com Caim: mata Abel. E mata Abel, e agora nós olhamos para a história e falamos: acabou. A redenção acabou. Mas Deus suscita Sete. E de Sete veio a descendência. Quando olhamos para Abraão, Deus promete a Abraão: Abraão, da tua descendência, eu levantarei milhares de milhares. Mas tinha um problema: Sara era estéril. Parece que toda a linhagem de Jesus, todas as mulheres eram estéreis, né? Mas Sara era estéril. A promessa acabou da redenção, como se o dragão se colocasse diante da mulher, pronto a tragar o filho que dela nasceria. Talvez ele perguntasse: olha, a promessa vai vir daqui, ele me ferirá a cabeça, ele me destruirá, eu devo destruí-lo antes. Nós olhamos para a história de Isaac, e nós vemos que Esaú era o mais velho, e dele viria a descendência. Mas Deus ordena que Jacó seja o filho da promessa. Quando nós olhamos para Jacó e vemos as 12 tribos, nós olhamos: não tem como o descendente o filho de Deus vir dessa descendência. Quando nós olhamos, irmãos, para Davi, o grande rei de Israel, e olhamos para os pecados de Davi, nós falamos: perdida a redenção, acabada, como se o dragão se colocasse prestes a devorar. E certa vez um anjo chega a Maria e diz a Maria que dela viria o descendente. E é interessante que quando os magos eles vão a Herodes como um instrumento do diabo, do dragão, Herodes fala: olha, espera o rei de Israel, ele é o rei dos judeus. E quando os reis magos vão embora, ele fala: matem todas as crianças de 2 anos para baixo. É o grande dragão colocando-se em frente da mulher. Mas quem é a mulher? Quem é a mulher? Abram em Gênesis 37, e nós veremos agora o relato de um grande sonhador. Gênesis capítulo 37. Em Gênesis 37, nós vemos o nosso irmão José, ele falar o seguinte com seus irmãos, 37, versículo 9. Ele diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos. A mulher, ela é vestida do sol, ela está em cima da lua e ela tem 12 estrelas na cabeça. E observem o que José nos fala no seu sonho. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas. Por que 11 estrelas? Porque José era a 12ª estrela, o filho de José, não é mesmo? E 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Observem o quanto que a antiga igreja, a igreja do Antigo Testamento, ela se associa com essa mulher no seu papel de trazer o Messias. E o quanto que o dragão se coloca diante dela, pronto a tragar o dragão, pronto a tragar a criança que nasceria. Entendemos quem é o dragão, entendemos quem é a mulher. Por favor, voltem ao texto de Apocalipse capítulo 12. Depois de João ver todas essas coisas, a mulher, ela dá à luz a uma criança, a um filho varão, que já sabemos que é o Messias prometido. Mas João faz uma abreviação, na história de Cristo. Ele fala do seu nascimento e da sua ascensão. É interessante que durante todo o livro, ele fala sobre a redenção, sua morte e sua ressurreição. Mas aqui ele enfatiza o nascimento e a ascensão de Cristo como 2 eventos, parte significante dentro da história da redenção. Cristo nasceu para nos salvar, Cristo viveu para nos salvar, Cristo foi morto, ressurgiu e ascendeu aos céus por causa da nossa salvação. E ele diz que esse filho, observe o versículo 5, um filho varão que há de reger todas as nações com seu cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história nos fala agora que depois da morte e da ressurreição de Cristo, depois de Cristo ter destruído o império das trevas,
ter destruído o governo do diabo, destruído as hostes do maligno, depois de Cristo ter feito todas as coisas, depois dele ter pregado o nosso escrito de dívida na cruz e colocado o império do mal sob desprezo, não é isso que em Colossenses nos ensina, ele coloca como desprezo o império do mal. Observem, Satanás, ele acusava os crentes no céu, lembram-se de Jó? Ele acusava os crentes no céu, ele falava, cumpre a tua justiça, ó Deus, Abraão pecou, Davi pecou, Salomão pecou, cumpre a tua justiça. E depois da morte e ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu, esse poder do diabo de acusar os crentes, ele é retirado. Miguel e os anjos executam o plano de Deus, o expulsam do céu e ele desce à terra com grande furor. Observem qual é o cântico do versículo 10. O versículo 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitai. Ai de vós, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Percebem que a morte de Cristo, ela agora nos é descortinada? Apocalipse significa tirar o véu, descortinar, mostrar o que está por trás. Nós vemos agora que de fato nós não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra os principados e potestades. Nós vemos agora que o grande inimigo da igreja não é a política, o grande inimigo da igreja não é o mundo, em tese. O grande inimigo da igreja não são os blasfemos, não são os heréticos. O grande inimigo da igreja é o dragão. E nós lutamos contra ele. É nos dito aqui que depois de todas essas coisas, o dragão ele iria contra os crentes. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, ela é escondida por Deus, ela é levada para o santuário, para um lugar escondido por Deus, a antiga igreja, ela é preservada por Deus. E observem, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É esse o objetivo, é isso que ele fez. Mas, irmãos, eu deveria ter falado no início que o livro de Apocalipse ele não é uma história linear, ele é uma história progressiva. Nós, os presbiterianos, nós adotamos uma visão amilenista, né, do texto. Então, ele é uma história progressiva. E Jesus volta no livro 7 vezes, para os irmãos entenderem, né? Jesus volta no livro 7 vezes, porque João ele vai ensinando a vitória de Cristo, da sua redenção, até chegar no novo céu e nova terra. Mas, irmãos, aqui, o que é ensinado à igreja é: vocês estão sendo perseguidos pelo Império Romano, vocês estão sendo reputados como nada pelo mundo, todos odeiam vocês, o testemunho de vocês não prevalece, a piedade de vocês não prevalece, mas saibam, quem está por trás de tudo isso é o inimigo. Depois da apresentação de hoje, talvez os irmãos estivessem esperando uma palavra de consolo, talvez uma palavra bela, mas o texto nos ensina que nós somos chamados e convocados para sermos cristãos pelo próprio Deus, para levantarmos a bandeira do Evangelho e do testemunho de Cristo. Ser cristão não significa viver de maneira tola, não significa viver de maneira displicente, não significa ser cristão, não significa viver de maneira impiedosa, pervertida, no pecado. Ser cristão não é isso. Ser cristão
é obedecer aos mandamentos e ter o testemunho de Cristo. Essa é a grande marca de Deus. Muito se fala da marca da besta, né? O 666, que é a marca dos ímpios. Mas Deus marca o seu povo antes. E o povo de Deus tem uma marca que é obediência e retidão, que é obediência e santidade, que é obediência e submissão à palavra de Deus. Essa é a marca que nós carregamos. Qual é a aplicação que quando nós olhamos para esse texto? É um texto simbólico, vimos, um texto que se remete ao Antigo Testamento. João, ele não está preocupado, principalmente, lembrem disso, irmãos, João não está preocupado com o futuro em si. O futuro é Cristo voltar, destruir, condenar o dragão e os seus aliados ao lago de fogo e enxofre e levar os crentes à bem-aventurança eterna. O final é esse. O que João está preocupado é como consolar a igreja através do texto. O Espírito nos ensina aqui exatamente a retidão e obediência. Cristo ressuscitou, irmãos. A história da redenção, da morte, do sepultamento, da ressurreição do nosso Senhor, não é uma mera história bela, cantada por músicas belas e arranjos bem feitos. Não são os hinos do cantor, do nosso inário. A morte de Cristo é a derrota definitiva do nosso acusador. A morte de Cristo é a certeza de vitória. A morte de Cristo é a certeza da ressurreição dos mortos. É a certeza do seu retorno em glória. Vejam então, que é o que o texto nos ensina. Ele faz o apanhado de toda a história da redenção. É um texto grande. Eu amo esse texto. Ele é a pérola do Apocalipse, como eu falei. Porque abrange tudo e nos ensina a viver de modo digno da nossa salvação. O texto, por fim, nos ensina, por graça, e nos educando a viver no presente século de modo digno, santo e agradável ao Senhor, que é a sua vontade. Então, irmãos, que Deus, Ele nos dê graça, que nós olhemos para a nossa vida de cristãos como um grande desafio que se impõe sobre nós, com um grande compromisso que se põe sobre nós, que nós olhemos para a nossa vida de cristãos como o instrumento da honra de Deus e da glória de Deus nesse mundo. Que Deus, Ele nos dê graça e nos abençoe, reverendo. Vamos ficar em pé, irmãos. Nosso irmão Alan orará e logo após impetrarei a bênção. Senhor meu Deus, nós te rendemos graça pela tua vontade, te rendemos graça pelos teus decretos sempre santos e sábios. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos marcou com a tua marca santa da obediência, da retidão, do testemunho de Cristo que carregamos. Ó meu Deus, tem misericórdia do povo que se reúne aqui, Senhor. Que essas canções cantadas, elas tenham servido, ó Deus, para que o teu Espírito atuasse no coração das pessoas, livre como ele é, e pessoas viessem à conversão. E que a tua palavra aqui, ó Deus, pregada e exposta, ela não volte vazia, ó Deus, e cumpra os teus santos propósitos. Ó meu Deus, nos despede em paz, e nós somos gratos porque tu és o nosso Senhor e te rendemos adoração. Te amamos e dizemos que somos indignos da tua graça e precisamos te amar muito mais. Mas que o teu Espírito opere em nós para a glória do teu nome e do teu Filho.